uma ação de descumprimento de preceito fundamental que pedia a revogação total de uma lei editada na época da ditadura militar. Uma decisão que garantiu a liberdade da informação. Você acompanha hoje no programa Grandes Julgamentos do STF o processo que revogou a lei de imprensa. Nada mais nocivo, nada mais perigoso do que a pretensão do Estado de regular a liberdade de expressão. Pois o pensamento, senhor presidente, o pensamento há de ser livre, permanentemente livre, essencialmente livre. O exercício concreto pelos prensa da liberdade de expressão, cujo fundamento reside no próprio texto da Constituição da República, assegura ao jornalista uma série de direitos, inclusive o direito de expender crítica, mesmo desfavorável, ainda que em tom contundente, contra quaisquer pessoas ou autoridades. Ninguém ignora que no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, é intolerável a repressão estatal ao pensamento, ainda mais quando a crítica, por mais dura que seja, revela-se inspirada pelo interesse público e decorre da prática legítima de uma liberdade pública de extração eminentemente constitucional. Não se pode ignorar, senhor presidente, que a liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras relevantes prerrogativas que lhes são inerentes, o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar. A atual lei de imprensa foi concebida e promulgada num prolongado período autoritário da nossa história de Estado soberano. Conhecido esse período como anos de chumbo, ou regime de exceção. Regime de exceção escancarada ou vistosamente inconciliável com os arejados cômodos da democracia, afinal resgatada e orgulhosamente proclamada na Constituição de 1988. E tal impossibilidade de conciliação, além de ser do tipo material ou de substância, vertical, contamina grande parte da lei de imprensa, para não dizer toda ela. Conclui-se que a lei em causa faz da liberdade de imprensa uma obra de impostura, distanciada a anos-luz da radical tutela que salta de uma Constituição apropriadamente apelidada de cidadã pelo deputado federal Ulisses Guimarães. O Supremo também discutiu artigos da lei que permitiam a apreensão de jornais e revistas que ofendessem a moral e os bons costumes e a punição para aqueles que produzissem ou revendessem esse material. Com a revogação total da lei, deixaram de ter validade as multas para quem publicasse notícias falsas, deturpadas ou que ofendessem a dignidade de alguém. Também caiu a censura para as diversões e espetáculos públicos. Censura permite que alguma coisa, ao fim das contas, se torne mais conhecida. Você teve recentemente uma história que é até duvidosa mesmo, porque é uma questão dramática de um suicídio, e a suicida deixou uma carta, enfim, não era nem inculpando, mas tratando da vida íntima com uma outra pessoa. Saiu uma decisão do juiz proibindo a publicação. O que aconteceu? Isso foi para a internet e todo mundo passou a ter interesse em ler. Se tivesse sido publicado, as pessoas teriam lido e teriam dito, mas isso aqui não é uma coisa que nos interessa. Como houve a censura, foi divulgadíssimo, as pessoas reproduziram por e-mail, que aí dá revolta, e as redes sociais funcionam. Então é bom que essas senhoras e senhores, que carinhosamente eu denomino de conservadores, saibam que nada vai parar o exercício dessa liberdade. Nada. Não há mais, além da Constituição dizer que não há controle sobre o conteúdo, a tecnologia já demonstra que não há possibilidade de controle sobre conteúdo. Foi uma decisão histórica, uma decisão
que se compatibiliza com a Constituição Democrática de 1988 e que é uma reafirmação de princípios, de compromissos da mais alta corte do país com a manutenção do regime de franquias democráticas. Não há dúvida de que a ABI ficou felicíssima com essa decisão, porque a Associação Brasileira de Imprensa tem um compromisso fundamental, que é a luta pela liberdade de expressão no país, constantemente violada em diferentes pontos do Brasil, insurgindo-se autoridades arbitrariamente contra jornalistas no exercício da profissão. Agora, essa liberdade não é total, porque os veículos são de grupos econômicos. E esses grupos econômicos têm interesse. A informação está condicionada por esses interesses. A informação pública é mais confiável. Foi mais um sinal que esse país está se tornando maduro. Uma vitória, mas que infelizmente depois desses 2 anos a gente vê que ela não é plena, porque a gente ainda vê muitos jornais sendo censurados, como está acontecendo com o caso do Estadão, que está há 2 anos sob censura. Houve a decisão, mas ainda não houve a digestão desse processo, ainda é uma coisa que está mal resolvida. E eu acho que mais importante até do que essa questão da liberdade de imprensa é todo um debate da sociedade sobre a regulamentação dos meios de comunicação. Essas concessões são feitas num modelo não objetivo, um modelo muito subjetivo e que acaba gerando um cerceamento da liberdade de expressão. Ela acaba tendo uma pauta muito, vamos dizer assim, ela não serve ao interesse público. E a televisão, as rádios, os jornais, eles devem servir ao interesse público. Não é o fato de ter ou não ter lei de imprensa que caracteriza um regime democrático ou ditatorial, desde que a lei seja democrática, tenha sido aprovada pelos representantes do povo, pelo Congresso e tudo. É claro que há muito tempo, pelo menos desde 88, com a nova Constituição, que o Congresso já deveria ter feito uma nova lei de imprensa. A lei ordinária estabelecerá os mecanismos para defender o cidadão e a família dos excessos da programação de rádio e de televisão. Quer dizer, proteger o cidadão da baixaria, do lixo televisivo. Está lá aquilo lá. Então, qualquer nova lei de imprensa que vier a ser feita vai ter que levar em consideração esse artigo. Vai ter que encontrar fórmulas de defender o cidadão e a família. Não é censurando, claro que não, mas tem que punir a posteriori. Se alguém fez uma baixaria, estimulou o uso da droga, ou, sei lá, ou pornografia, se alguém fez isso na televisão, fez, ele é livre para fazer. Agora, ele tem que ser punido depois, a posteriori, para não fazer de novo, para não repetir outra vez aquele mesmo erro. Nas ruas, a opinião de quem viveu de perto o regime e a censura é que a decisão do Supremo garante a informação clara, objetiva e livre de censura e põe em prática um princípio constitucional previsto na Constituição de 88. Graças à imprensa, nós temos descoberto muitas coisas que viviam debaixo do tapete. Graças à imprensa. E viva a imprensa! Olha, eu acho que a liberdade deveria ser total, para que a gente não voltasse a viver esses 23 anos de ditadura que lavou a memória do povo brasileiro e hoje a gente vive uma ditadura branca. A liberdade de imprensa vai ser sempre importante dentro desse país e importante para a democracia também. O pessoal vai poder ter as informações melhores para votar, para cobrar dos políticos. É muito importante, realmente, a liberdade de imprensa é primordial no Brasil. É impossível pensar numa sociedade democrática onde não haja liberdade de imprensa, né? E que bom que no Brasil de hoje é diferente do Brasil do passado, onde as pessoas possam falar, possam emitir opiniões e não sofrer nenhum tipo de perseguição. Então a sociedade brasileira, a sociedade civil organizada, tem que cada vez mais ficar atenta para que isso não volte a acontecer. O Grande Julgamentos do STF fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Eu digo não ao não, eu digo proibido, 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 proibido.
Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas, derrubar as brasileiras, as estradas, as estrelas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao